TDAH, o que as mães precisam saber. Índice. Seção 1. Diagnóstico TDAH. E agora? O que é TDAH e de onde ele veio? Página 4. Como o TDAH é diferente do TDA? Página 7. Diagnóstico. Página 7. Hiperatividade. Página 8. Impulsividade. Página 8. O que os pais enfrentam? Página 10. Os desafios do TDAH e da vida no século XXI. Página 11. Primeiras indicações. Página 13. Maxine não conseguiu gerenciar. Página 13. Lidando com as críticas. Página 15. Onde obter ajuda e como obtê-la. Página 17. De onde seu profissional médico está vindo. Página 19. Fatores especiais que afetam o diagnóstico do seu filho. Página 20. Seção 2. Problemas comuns para os pais. Frustração dos pais com o sistema escolar. Página 21. TDAH e o uso dos jargões. Página 23. Problemas especiais na escola. Página 25. Quando seu filho encontra um novo professor. Página 27. Estratégias de sala de aula. Página 29. Sentindo culpa. Página 30. Disciplina, comunicação e a criança com TDAH. Página 31. O que não funciona. Página 33. Crianças com TDAH e jogos. Página 35. Software TDAH. Página 37. Livros úteis para pais e crianças com TDAH. Página 38. Tratamentos alternativos atuais para TDAH. Página 39. Recursos para pais e crianças com TDAH. Página 40. Dicas importantes para pais. Página 41. Encontrando um grupo de apoio. Página 46. O importante PS. Página 46. Diagnóstico TDAH. E agora? Se estiver lendo esse relatório especial, você pode ser pai de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ou pode suspeitar que seu filho tem TDAH. Se for este o caso, recomendo que você faça tudo o que puder para obter um diagnóstico correto, uma vez que podem haver outras causas médicas e psicológicas de hiperatividade, problemas de memória, desatenção e todos os outros sintomas comumente associados ao TDAH. Estes incluem, mas não estão limitados a hipertireoidismo, um evento de mudança de vida, mudança, morte na família, etc., dificuldades de aprendizagem, transtorno de ansiedade, síndrome de Tourette, síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento. Na verdade, estima-se que existam mais de 50 doenças que podem imitar o TDAH. Muitos deles podem ser encontrados sozinhos ou em conjunto com o TDAH. Este relatório especial foi elaborado para fornecer respostas para que você possa fazer as perguntas certas da melhor maneira e garantir que você e o seu filho tirem o máximo proveito da vida com o mínimo de estresse. O que é este relatório especial e o que não é? As informações neste relatório especial se esforçam para lhe dar um bom senso sobre como lidar com o seu filho com TDAH. Não é uma dissertação clínica definitiva, nem um documento médico ou legal. Não está qualificado para lidar com questões envolvendo medicamentos. No entanto, ele tenta fornecer uma seleção de dicas e opções de recursos que os pais de outras crianças com TDAH acharam particularmente úteis e também acertá-lo sobre opções e perigos que você ainda não encontrou. O que é TDAH? De onde veio isso? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um termo relativamente novo. A conscientização pública começou na década de 1970, embora tenha sido descrita já em 1845 pelo Dr. Heinrich Hoffmann. Após a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão
e a Segunda Guerra Mundial, as pessoas saíram do modo de crise e ficaram por muito tempo preocupados com o materialismo e conseguindo uma segurança precária, novamente seguindo rigidamente as normas sociais e se concentrando no comportamento ultraconformista. Na década de 60, uma nova geração começou a questionar esses valores, e na década de 1970, as pessoas estavam desenvolvendo rapidamente uma nova consciência de suas motivações internas, sentimentos e psiques. Por volta desta época, o termo TDAH surgiu junto com uma série de outros transtornos psicológicos e psiquiátricos. Antes disso, uma criança que apresentava sintomas de desatenção, inquietação, controle insuficiente dos impulsos e outras formas de comportamento perturbador era prontamente rotulada como uma criança problemática. Os pais eram acusados de serem muito frouxos e a criança muitas vezes acabava sendo punida com a correria na escola ou espancada em casa. O TDAH começou sendo rotulado de maneira simplista, mas acertadamente como dificuldades de aprendizado e comportamento, ou às vezes apenas hiperatividade. Os pais foram culpados, as crianças foram culpadas, e se você realmente teve sorte, a culpa foi da dieta. Mesmo no início dos anos 80, a hiperatividade era desaprovada por uma geração que ainda se libertava das sutiãs e dos papéis do gênero fortemente estereotipados. Houve muito pouca ajuda e muitos mal-entendidos e condenações. No entanto, o TDAH não foi embora, e conforme as mães e pais pós-70 aprenderam a ser mais assertivos, uma série de estudos começou a acontecer. Isso tem crescido ao longo dos anos, dando origem a uma variedade de subgrupos, tipos de TDAH e ao conhecimento do fato de que é um distúrbio psicológico muito mais complexo do que se pensava anteriormente. Frequentemente com evidências de diferenças neuroquímicas, particularmente nos níveis de dopamina e desenvolvimento retardado no córtex frontal e lobo temporal. Incontáveis cientistas e estudos concluíram que há evidências empíricas do distúrbio. Outros ainda cercam um assunto ou o rejeitam como uma doença ou distúrbio por causa de preconceitos pessoais. Fortes opiniões têm sido dadas por especialistas e leigos, acompanhadas por publicidade duvidosa, muitas vezes fornecidas pela mídia, cujo objetivo geral é correr com um único ângulo mais sensacionalista e ignorar todos os outros fatos que afetam ou sombreiam o telespectador. Tivemos todos, de Tom Cruise a uma baronesa inglesa, investindo seu valor nisso, com os prós e os contras. Já vimos isso ser atribuídos a aditivos alimentares, açúcar, pesticidas, poluição ambiental, fumo durante a gravidez, deficiência de vitaminas e minerais, fatores ambientais e todos os itens acima. Mas o fato permanece. De 3 a 5% de todas as crianças no planeta são diagnosticadas com ela, e inúmeras outras sofrem muitos dos sintomas. Como o TDAH é diferente do TDA? Basicamente, não há diferença clínica. Dependendo de onde você está no mundo, alguns médicos, psiquiatras e psicólogos chamam isso de TDA. Outros vão insistir em TDAH. Ultimamente tem havido uma tendência de chamá-lo de TDA, quando é apenas um transtorno de déficit de atenção, mas rotule-o de TDAH quando há hiperatividade definida, a incapacidade de ficar ou sentar quieto, movimento inquieto constante ou inquietação. Hoje em dia, a maioria das pessoas costuma usar os termos dessa maneira. Diagnóstico. Este relatório especial não presume ser uma autoridade em todas as nuances e fatores complexos que compõem um diagnóstico definitivo. O diagnóstico caberá aos seus profissionais médicos. No entanto, existem sinais definitivos de TDAH sobre os quais pode ser útil saber um pouco mais,
de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association. Por exemplo, há uma proporção de 6:6 a ser cumprida antes que tal diagnóstico possa ser feito de forma adequada. 6 sintomas inadequados e perturbadores durante os 6 meses anteriores que devem ser exibidos. Esses sintomas podem incluir: primeiro, incapacidade de se concentrar nos detalhes. Segundo, cometer erros por descuido, ou fazer o dever de casa, tarefas domésticas ou participar de outras transações. Terceiro, tendo problemas para terminar tarefas. Quarto, perde rapidamente o interesse em tarefas ou jogos. 5. Não parece ouvir, mesmo quando alguém fala com ele cara a cara. 6. Tem problemas perceptíveis com qualquer tarefa que requeira organização. 7. Não gosta de fazer nada que exija interatividade mental por qualquer período de tempo. Lição de casa, escrever uma carta, ler um livro. 8. Perde pertences cronicamente, mesmo os vitais como óculos, canetas, mochilas escolares. 9. Esquecido com atividades diárias. Um outro componente do TDAH, um tipo específico, de acordo com alguns, é o acréscimo de hiperatividade severa, bem como comportamento cronicamente impulsivo e repentino, controle de impulso deficiente. Novamente, essa proporção de 6:6 dos seguintes sintomas mistos, inadequados e perturbadores deve ser aplicada. Se a hiperatividade, controle de impulso deficiente for adicionado ao conjunto hiperatividade, 1. Frequentemente se mexe com as mãos ou pés ou se contorce no assento. 2. Frequentemente se levanta do assento quando se espera permanecer no assento. 3. Frequentemente corre ou sobe quando e onde não é apropriado. Adolescentes ou adultos podem se sentir muito inquietos. 4. Frequentemente tem problemas para brincar ou desfrutar de atividades de lazer em silêncio. 5. Está frequentemente em movimento ou frequentemente age como se fosse movido por um motor. 6. Frequentemente fala excessivamente. Impulsividade. 1. Frequentemente deixa escapar respostas antes que as perguntas sejam concluídas. 2. Frequentemente tem dificuldade em esperar a sua vez. 3. Frequentemente interrompe ou se intromete em outras pessoas. Por exemplo, se intromete em conversas ou jogos. Alguns desses sintomas estão notavelmente presentes antes dos 7 anos, mas talvez ainda mais importante, serão perceptíveis em mais de um ambiente, por exemplo, na escola, em casa ou na creche e em casa. E devem afetar visivelmente a capacidade da criança de funcionar nesses ambientes. O que os pais enfrentam? O resultado final, no entanto, é que não importa se seu filho é diagnosticado com TDAH, com transtorno desafiador de oposição, TDAH com transtorno bipolar ou TDAH com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Você e seu filho ainda precisam de uma estratégia especial de enfrentamento, diferentes das estratégias empregadas por pais de crianças não afetadas por TDAH. Você precisa de ajuda, compreensão, apoio e um plano de ação. Alguns dos desafios que você pode enfrentar: siga as direções e instruções, controlar os impulsos que os levam a se comportar com mau julgamento, termine os trabalhos escolares ou comece-os em primeiro lugar, mantenha seus quartos limpos. Ela parece ser mais bagunceira do que qualquer outra criança. Ouça. Foco. Estar em conformidade com a autoridade. Alguns dos desafios que você enfrenta em particular como pai: frustração com o sistema escolar, frustração com a profissão médica, frustração por não ser ouvido, frustração com a falta de controle do seu filho, frustração com a falta de compreensão da sociedade, esgotamento,
especialmente se seu filho tiver qualquer tipo de distúrbio do sono. Encontrar os recursos e fontes de ajuda certos. A boa notícia é que existem coisas que você pode fazer e sistemas que você pode configurar que serão benéficos em todos os tipos de TDAH e TDA. Técnicas comprovadas com ampla gama de sucesso. Os desafios do TDAH e a vida do século XXI. Como pai do século XXI, você tem sido proativo. Provavelmente você já fez várias tentativas para conseguir a ajuda de que seu filho precisa. Você leu sobre TDAH e ficou consternado com todos os vários tipos e fatores que afetam o diagnóstico. Os pesquisadores estão apenas começando a entender que as pressões de nossa sociedade em ritmo acelerado e as primeiras multitarefas impostas a nossos filhos por tecnologias como computadores, televisão e celulares podem ter um efeito prejudicial sobre o foco e a concentração. Se você trabalha fora de casa, como a maioria das mães é forçada hoje em dia, você pode carregar um fardo extra de culpa ou se preocupar em não estar presente o suficiente para as necessidades especiais de seu filho. Você teve grande ajuda de alguns professores e profissionais de saúde. Você está frustrado com os outros. E você provavelmente considerou tirar o seu filho de um sistema escolar que não entende o TDAH de forma consistente o suficiente, enquanto se preocupa com o efeito no desenvolvimento social de seu filho, se o fizer. Espero que você não tenha muitas pessoas dizendo que não existe TDAH. Você não teve pessoas que deveriam ter sido seu maior apoio criticando suas habilidades parentais. E você não foi afetado pelas teorias populares atuais. Muitas delas colocadas em sites sem nenhuma base em fatos sólidos ou promovidas por uma mídia em busca de sensação. Se você teve a infelicidade de ter que lidar com essa fonte adicional de estresse, saiba que você não está sozinho. Apesar dos avanços da compreensão médica moderna, a natureza humana ainda é afetada por preconceitos culturais, religiosos e históricos, embora esperemos que esse tipo de atitude seja muito menos prevalente do que era há 2 ou 3 décadas. O fato é que aqueles que falam mais sobre a falta de existência do TDAH em crianças provavelmente nunca experimentaram os desafios únicos de ser pais. Primeiras indicações. Muitas das primeiras confirmações dos pais de que seu filho é mais do que normalmente bagunceiro ou não cooperativo vêm de profissionais da escola. Isso pode ser uma forma negativa. O diretor da escola enviando notas para casa sobre seu filho, ser perturbador nas aulas e não completando as tarefas. Ou na comunicação mais informada. Por exemplo, uma solicitação para que o seu filho seja avaliado pelo psicólogo da escola para determinar quais fatores estão contribuindo para seus problemas escolares. Se isso for verdadeiro, TDAH, tais comunicações não serão uma surpresa para você. Isso será apenas uma continuação do comportamento anterior na creche, igreja ou em casa. Maxine não conseguiu gerenciar. Não estamos falando apenas de um pouco de indisciplina aqui. Estamos falando sobre os Maxines deste mundo. Maxine foi uma criança que fez da creche cooperativa uma experiência memorável para todos. Ela batia e chutava outras crianças, jogava a cadeira, derramava suco, quebrava brinquedos, se recusava a seguir as instruções e interrompia todas as atividades ou histórias com comportamento agressivo e indisciplinado. Os acessos de raiva rapidamente se tornaram uma norma diária, e funcionários, pais, ajudantes e alunos se acostumaram a eles. Maxine acabou todos os dias no ostracismo, sozinha, no canto, com raiva e frustrada. As crianças foram para casa respondendo à pergunta: "Como foi a creche hoje?" E eles diziam: "Maxine não conseguia." Os pais, exaustos de Maxine, foram acusados de tudo, desde abusos a excessos.
por parte de outros pais envolvidos na cooperativa. Só quando ela chegou à escola pública, no entanto, eles receberam a ajuda concreta para diagnosticar seu problema subjacente. Um psicólogo escolar foi trazido após um ataque de raiva particularmente violento. Vários outros membros da profissão médica e uma assistente social avaliaram Maxine. Outras condições médicas foram descartadas e o abuso dos pais foi descartado. Uma variante da regra 6/6 foi aplicada e um diagnóstico de TDAH com transtorno desafiador de oposição foi finalmente feito. Várias sugestões foram exploradas, estratégias de enfrentamento foram implementadas e experimentadas. Por fim, um psiquiatra foi chamado, uma vez que essas estratégias inicialmente fizeram uma diferença mínima, e a medicação foi adicionada ao conjunto. No ano seguinte, embora ainda houvesse áreas de frustração, Maxine fez uma melhora dramática. Por fim, ela conseguiu se encaixar na escola. A adolescência lançou outro desafio inesperado para toda a família. Mais uma vez, mais ajustes foram feitos. Mas quando ela se formou na faculdade, Maxine parecia ter superado seu TDAH. E apesar dos médicos a tranquilizarem de que não há evidências de que o TDAH seja genético, ela agora está enfrentando os mesmos problemas com a sua própria filha. Ao contrário de seus pais, no entanto, ela está escolhendo dar aulas para sua filha em casa. Ela se juntou a um grupo de apoio para pais com crianças com DDA, DDAH. Ela e a mãe brincam sobre o que vai, volta. Seus pais, que já foram vítimas da condenação social, provaram ser um de seus maiores apoios em sua decisão de ir para a escola em casa e em fazer parte do plano de desenvolvimento da filha de Maxine. Lidando com as críticas. Uma das maiores frustrações que Maxine relata que sua mãe não teve que lidar. Pessoas bem intencionadas que desaprovam o fato de sua filha ter sido medicada com o TDAH. Nos últimos 5 anos, ela foi informada de que a medicação é prejudicial, as empresas farmacêuticas estão envolvidas em uma conspiração, seu filho está recebendo uma dieta errada, açúcar é o culpado, alergias alimentares são as culpadas, os pesticidas são os culpados, a poluição do ar é culpada, produtos químicos na água são os culpados. A falta de disciplina e o excesso de indulgência são os culpados. E não existe TDAH. Algumas coisas nunca mudam. Ela leva todos eles a sério, tendo sido proativa em educar-se o mais minuciosamente possível sobre todas as áreas de TDAH, particularmente sobre como isso afeta sua própria filha. Ela sabe que o açúcar foi clinicamente descartado como a causa do TDAH. Mas Maxine aprendeu que a vida parece muito mais pacífica se ela limitar os doces em casa. Ela sabe que a Autoridade Alimentar Europeia, EFSA, estudou extensa literatura publicada sobre a relação científica entre aditivos alimentares e TDAH e concluiu oficialmente que há apenas evidências limitadas e em apenas algumas crianças da relação entre aditivos e TDAH. Mas ela sabe por experiência própria que suas próprias emoções, quando criança, melhoraram drasticamente depois que sua mãe removeu qualquer coisa contendo maltodextrina, inofensiva, e corantes alimentares vermelhos de sua dieta. Ela também sabe que mesmo os estudos mais definitivos precisam ser verificados cuidadosamente em todos os detalhes. Por exemplo, o estudo da EFSA, citado acima, apenas baseou seu estudo em 2 aditivos específicos. Ela também reconhece que o pavio curto de seu pai pode ter contribuído para a maneira como ela expressou suas próprias frustrações quando criança, mas ela firmemente não se considera nem um pouco abusada, mas, pelo contrário, acredita que a seus pais muito de seu sucesso depende deles como um recurso valioso.
A avó de Maxine relata que seu pai apresentava muitos dos sintomas de hiperatividade e era tão obstrutivo quanto Maxine, quando menino, mas o TDAH não existia naquela época. Onde obter ajuda e como obtê-la? Uma coisa que Maxine e sua família aprenderam ao longo dos anos é que você deve ser proativo e informado como pai, a fim de oferecer ao seu filho a melhor ajuda possível para lidar com o TDAH. Suas manifestações e os fatores que o melhoram ou agravam são exclusivos de cada criança. O que funciona para uma criança pode não funcionar necessariamente para outra. Isso torna especialmente importante tomar cuidado com os profissionais que insistem que existe uma cura para todos. Ser proativo inclui não considerar pelo valor de face uma única fonte de diagnóstico. Compare as conclusões com suas próprias observações como pai. Converse com outras pessoas envolvidas no cuidado, desenvolvimento do seu filho, os professores, as creches, etc. E certifique-se de que todos os fatores que possivelmente afetam o desenvolvimento do seu filho foram revelados. Por exemplo, eventos traumáticos, um membro da família com problemas de abuso de substâncias, uma história de outros transtornos psiquiátricos na família, etc. Certifique-se de que o raciocínio médico em qualquer diagnóstico e plano de tratamento resista à análise que não sejam baseados em conclusões precipitadas sobre um único aspecto da história familiar de seu filho. E, finalmente, não tenha medo de confiar em seu próprio julgamento e bom senso. Em outras palavras, se comer laranjas sempre resulta em um colapso do seu filho, considere remover as laranjas da dieta familiar. E não importa realmente se isso acontece porque as laranjas foram pulverizadas com um produto químico, injetadas com um corante alimentar, contaminadas com pesticida. Não importa se é apenas o alto teor do açúcar. Nem importa se você suspeita que as laranjas não são realmente o problema subjacente. O resultado final é, agora, essas laranjas não funcionam para o meu filho. Não importa o que os estudos clínicos possam dizer. De onde seu profissional médico está vindo? Outro fator que é útil estar ciente, especialmente se você não teve um diagnóstico firme de TDAH, nem todos os profissionais médicos abordam o transtorno da mesma perspectiva. Se o seu médico de família não acreditar que o TDAH seja uma condição real, embora felizmente pareça ser mais raro atualmente, não hesite em procurar uma segunda opinião ou insista em que seu filho seja encaminhado a um psiquiatra ou psicólogo para mais detalhes de avaliação. Se eles quiserem prescrever um medicamento para seu filho, pergunte o que ele faz, por que ele acha que vai funcionar e quais são os efeitos colaterais. E, em seguida, faça as mesmas perguntas ao seu farmacêutico. Ao avaliar seu filho, é útil lembrar distinções importantes entre os profissionais de saúde e suas próprias perspectivas ao lidar com o TDAH. Por exemplo, ajuda a lembrar que um psicólogo é treinado e condicionado para lidar com problemas de comportamento. Seu tratamento vai se concentrar em reenquadrar comportamentos mal-sucedidos. Por outro lado, um psiquiatra é treinado e condicionado para lidar com distúrbios psiquiátricos, envolvendo mau funcionamento químico do cérebro. Sua primeira reação será tratar seu filho com medicamentos. Um nutricionista registrado pode ter observado tendências e características específicas relacionadas à dieta ao lidar com crianças de TDAH. Suas recomendações virão estritamente do seu conhecimento especializado do ponto de vista alimentar. Outros profissionais que podem pegar o TDAH do seu filho podem ser um neurologista ou assistente social. Nenhuma dessas disciplinas muito importantes provavelmente será capaz de lhe dar uma visão completa sobre o TDAH do seu filho. É importante ter a opinião de tantos pontos de vista profissionais quanto possível, para tomar a decisão mais informada sobre o plano de enfrentamento de seu filho.
Fatores especiais que afetam o diagnóstico do seu filho. O fato é que existem muitos tipos e combinações de TDAH, ADD, com ou sem transtornos psiquiátricos ou comportamentais adicionais. É lógico que algumas estratégias e tratamentos funcionarão melhor para algumas famílias do que para outras. Cabe a você ser observador e diligente em avaliar o que funciona e o que não funciona quando se trata do seu filho. Mas sempre certifique-se de ter uma base sólida de raciocínio e teste antes de abandonar um curso de ação ou correr para abraçar uma explicação ou novo tratamento ou mecanismo de enfrentamento. Problemas comuns para os pais. Já falamos sobre algumas das pressões e problemas enfrentados por Maxine e seus pais. Você pode ter experimentado outros diferentes, mas o fato é que há problemas comuns enfrentados pela maioria dos pais com filhos com TDAH. Aqueles que buscam grupos de apoio afirmam unanimemente que é bom estar ciente desses problemas comuns e saber que você não está sozinho. Frustração dos pais com o sistema escolar. Todos nós já tivemos experiências em que a escola tenta ser útil, mas fica além. Às vezes, os profissionais parecem não ouvir, ou se ouvem, não entendem. Seu filho é rotulado, em um foco negativo é colocado. O TDAH é reconhecido, mas você descobre mais tarde que o tratamento do seu filho na sala de aula não parece indicar que foi realmente compreendido ou tratado de forma eficaz. Algumas dessas experiências variam de uma pequena frustração a puro pesadelo, com o abuso real ocorrendo por ignorância ou negação. É por isso que é especialmente importante não levar as coisas pelo valor de face de uma criança com TDAH, mas ser proativo e investigar, verificar o que está acontecendo com seu filho o tempo todo, particularmente se ele ou ela parece estar regredindo de alguma forma. Cada escola ou professor pode ter problemas diferentes para aceitar ou ajudar seu filho a superar ou lidar com o TDAH. Alguns desses podem não ser problemas em um nível pessoal. Por exemplo, um professor que não acredita em TDAH ou que não executará adequadamente os planos sugeridos por outros profissionais, mas ser devido a problemas em um nível mais profundo de administração. Por exemplo, é improvável que o professor do seu filho tenha qualquer palavra a dizer se uma escola for ordenada a aumentar a proporção professor por aluno ou tirar ajudantes especiais da sala de aula ou do ônibus. Se isso acontecer, no entanto, não presuma que nada pode ser feito. Sempre verifique primeiro com o Departamento de Educação do seu estado antes de aceitar uma condição como as descritas acima. Pais com TDAH, às vezes, descobriram que conselhos escolares e escolas estão, na verdade, violando os regulamentos, instituindo novas políticas ou desfazendo os auxílios existentes. E como resultado, esses pais foram capazes de afetar positivamente ou desfazer essas mudanças. E se você suspeitar que ocorreu algum abuso do sistema e estiver frustrado e insatisfeito com as respostas que está obtendo, talvez sinta a necessidade de um advogado para seu filho. addhnews.com tem uma página de recursos excelente para ajudá-lo ainda mais com isso. Na verdade, eu daria um passo adiante e diria que nenhum pai deve fazer suposições sobre as necessidades de assistência educacional de seu filho até que tenham lido o artigo Advogando para seu filho com TDAH, nessa página já informada. TDAH é o uso de jargões. Se seu filho for diagnosticado com TDAH e especialmente se você entrar em um grupo de apoio ou fórum, você pode ficar confuso no início com o jargão. As crianças são chamadas de DDS, palavras com IE, e 504 voam por aí. Provavelmente, você descobrirá rápido o suficiente a que eles se referem, mas aqui está uma visão geral e rápida do atalho. DD.
falando propriamente em uma criança com deficiência de desenvolvimento, mas muitas vezes também usado para uma criança com transtorno de déficit de atenção, 504. 504 refere-se à seção 504 do Estatuto Federal dos Direitos Civis, que proíbe as discriminações nas escolas contra crianças com deficiências e estabelece seu direito de receber acomodações razoáveis. A elegibilidade está condicionada a uma condição física ou mental identificada que limita, substancialmente, uma importante atividade de vida. PEI, Plano de Eficácia Institucional. Algo que os profissionais de educação do seu filho devem desenvolver e implementar se ele ou ela foi diagnosticado com TDAH-ADD. BF, Biofeedback, tratamento popular em alguns círculos. AP, aprendizagem particular, tutor especial. FE, função executiva, a seção de planejamento de um projeto escolar que as crianças com TDAH geralmente têm mais problemas de desempenho. RTI, resposta à intervenção. A Wikipédia define isso como um método de intervenção acadêmica usado nos Estados Unidos, projetado para fornecer assistência precoce e eficaz a crianças com dificuldades de aprendizagem. Embora o jargão possa ser útil para reduzir títulos descritivos complexos, na verdade, estamos usando as siglas TDAH e DDA. Agora, deve-se sempre ter cuidado para não rotular crianças involuntariamente. Os psicólogos concordam que não é bom para o seu filho ouvir você casualmente se referir a ele como meu DD ou meu filho com TDAH. É bom ser franco sobre as condições do seu filho ao falar com ele, mas quando usados sobre ele na presença dele, os rótulos fazem as crianças sentirem-se como se não tivessem escolha, a não ser tomar esse rótulo. Problemas especiais na escola. Crianças com TDAH geralmente perdem partes vitais das instruções, especialmente quando perturbadas por professores sobrecarregados ou impacientes. Como resultado, eles tentam impulsivamente preencher os espaços em branco e acabam frustrados quando obtêm notas ruins para uma tarefa como resultado. Muitas vezes, você não sabe sobre isso até que o seu filho tenha um acesso de raiva ou uma grande crise comportamental, ou leve para casa um bilhete da escola, ou seja, reprovado na nota do teste. Lembrando-se conscientemente, quando as coisas não estão indo bem, dos desafios especiais que tem de enfrentar. Este hábito pode ajudá-lo, como pai, a se comunicar mais claramente com os funcionários da escola, bem como a saber o que deve ser cuidado em casa. Como as crianças com TDAH normalmente têm problemas com a fase de planejamento, organização de atribuições ou projetos, função executiva, você pode sentir que precisa microgerenciar seus trabalhos escolares para evitar falhas de comunicação desnecessárias e garantir que os projetos sejam concluídos no prazo. Isso normalmente ocorre quando seu filho tem vergonha de pedir esclarecimentos, especialmente na frente de colegas. É provocado por colegas por precisar de explicações, tirar conclusões precipitadas ou faça suposições sobre um projeto que não são corretas e, em seguida, fique frustrado quando isso resultar em censura ou notas baixas. As crianças também ficam desanimadas rapidamente quando sentem que estão trabalhando muito, mas são constantemente punidas pelos professores. Eles aprendem com o comportamento de evitação como a tática de lidar com o dever de casa e as atribuições. Frequentemente, eles adquirem o hábito de culpar os professores por não gostar deles. Às vezes eles estão certos sobre o não gostar, infelizmente. As crianças mais novas terão problemas diferentes dos das crianças mais velhas ou adolescentes. Estima-se que até 25% das crianças com TDAH-ADD também atendem aos critérios para ter um transtorno de aprendizagem. Toda a experiência escolar é difícil para os pais, porque envolve uma vigilância especial. Se seu filho chega em casa frustrado e chateado,
é importante realmente verificar a causa com a criança e com o professor, se este estiver envolvido. Se o seu filho for muito casual com os deveres de casa e disser que não os tem, você não quer suspeitar, mas, por outro lado, eles podem estar evitando ou encobrindo um problema. Portanto, tudo se resume a encorajá-los, tanto quanto possível, a assumir a responsabilidade por suas próprias ações, mas silenciosamente, mantendo os olhos bem abertos nos bastidores. E isso não é microgerenciamento de forma alguma, quando seu filho encontra um novo professor. Os pais de outras crianças com TDAH são unânimes em recomendar que nunca se deve presumir que um professor foi informado dos problemas de seu filho. É uma boa ideia marcar uma reunião bem perto ou antes do início do ano letivo e garantir que todos os planos recomendados por profissionais estejam em vigor. E também para garantir que o novo professor do seu filho tenha uma boa compreensão do TDAH e não seja tendencioso contra ele. Infelizmente, a atitude do professor do tipo "eu não acredito em TDAH", apenas uma péssima educação dos pais, ainda é mais comum do que deveria em muitas escolas. Se você encontrar isso, não aceite, por um instante. Descubra os direitos legais do seu filho, comunique esses direitos legais àqueles de um nível superior. Seja o defensor do seu filho. O que quer que você faça ou não faça, acabe com essa atitude tóxica e perigosa pela raiz. Não aceite desculpas ou evasivas dos funcionários da escola por um minuto, mesmo se você mesmo tiver que sair e fazer um curso de treinamento de assertividade. Você deve salvar seu filho e sua filha da dor de cabeça de um trauma que mudou sua vida. Começar com o pé direito com o novo professor do seu filho. Apresentar instrução para lidar com o TDAH do seu filho na forma de uma planilha objetiva e impressa, em vez de tentar instruir verbalmente o professor. Os professores são condicionados a responder às instruções impressas e você terá menos probabilidade de ofendê-los ou ameaçar seu orgulho profissional ao tentar dizer a eles qual é o trabalho deles. Certifique-se de dar ao professor uma cópia do plano de contato que você já registrou na secretaria da escola. Isso inclui o que fazer se o seu filho se comportar com perturbação excessiva, por exemplo, fugir, comportamento violento, acessos de raiva, ataques de pânico, e a quem contatar, incluindo contatos de apoio confiáveis, se você não estiver imediatamente disponível. Certifique-se de que o professor está ciente dos seus desejos e expectativas e de que você está ciente dos dele. O professor do seu filho, é claro, não é legalmente obrigado a seguir quaisquer instruções por escrito suas, mas dar esse passo com antecedência pode realmente dar um alerta e ajudar a torná-lo ciente do tipo de situação que provavelmente serão encontradas em suas crianças com TDAH. É importante estar munido da melhor maneira de lidar com esse tipo de situação, ou seja, maneiras que funcionam para você em casa. E a maioria dos profissionais de ensino concordaria que a consistência é muito importante para o sucesso de uma criança, especialmente quando deficiências como o TDAH são envolvidas. Por fim, agradeça ao professor por trabalhar com você nisso e envie uma carta de agradecimento de acompanhamento. Você não é obrigado a fazer isso, é claro, mas muitas vezes pode ser uma maneira eficaz e positiva de garantir que o novo ano escolar do seu filho comece com o pé direito. Estratégias de sala de aula. Algumas estratégias que você e o professor podem explorar de forma proativa incluem decidir com antecedência quais tipos menores de comportamentos impróprios ignorar. Certifique-se de que nenhuma distração esteja ao alcance do seu filho, por exemplo, canetas na mesa, globos que eles podem girar, etc. Ver se o professor se sente confortável permitindo que seu filho tenha um item cuidadosamente selecionado para concentrar toda a sua agitação. Por exemplo, um esquise de borracha que acalma seu filho em vez de piorar a agitação, um bloco de rabiscos e lápis. Atividades regulares de sopro e vapor, por exemplo, um intervalo de 2 minutos onde seu filho pode correr pela sala de aula ou ir ao banheiro.
discuta a possibilidade de atribuir menos tarefas para casa, ou pelo menos, tarefas mais curtas. Especialmente com crianças mais novas, pergunte ao professor se ele ou ela está familiarizado com o sistema 1, 2, 3, no qual você avisa a criança antes de punir. Caroline, isso é 1. Caroline, isso é 2. Muitos pais e professores descobrem que esse sistema simples ajuda a canalizar as crianças mais jovens com TDAH e se concentrarem o suficiente para conseguir abortar o mau comportamento e se acalmar. Como o pai Eric M. declarou ao ser entrevistado para esta reportagem especial: "Eu raramente chego realmente ao 3. É como mágica." Sentindo culpa. Também é comum que os pais, especialmente as mães, se sintam culpados por terem reações humanas, normais e ressentimentos ao estresse que o TDAH de seus filhos pode causar. Isso inclui sentir que sua casa gira em torno de seu filho com TDAH, vendo apenas as negativas sobre o comportamento do seu filho. Perder de vista o fato de que o comportamento perturbador de seu filho não é deliberado. Por outro lado, a ansiedade sobre o TDAH pode fazer com que os pais superprotejam uma criança das consequências. Negligencie as necessidades emocionais de outros irmãos. Trate os outros irmãos, especialmente se eles forem mais velhos do que o seu irmão ou irmã com TDAH, como ajudantes da mãe, encarregando-os com muita responsabilidade adulta. E esses são apenas alguns exemplos do tipo de dimensão extra de responsabilidade que os pais de uma criança com TDAH devem prevenir. Disciplina, comunicação e a criança com TDAH. Quase todos os pais de uma criança com TDAH sabem que ter a condição pode explicar o comportamento ruim, mas não fornece uma desculpa para se safar sem quaisquer consequências. Existem desafios especiais para disciplinar a criança com TDAH. Alguns métodos supostamente bem-sucedidos são o sistema 1, 2, 3. Contato direto. Já mencionamos o sistema 1, 2, 3. Contato direto não significa castigo físico. Apenas coloque suavemente as suas mãos em cada lado do rosto do seu filho, olhando-o nos olhos e dizendo o seu nome até que você tenha total atenção. A criança logo percebe que não tem escolha, a não ser se concentrar, ouvir, prestar atenção, se conectar. Obviamente, esse método não funcionará se seu filho estiver no meio de uma birra completa. Não exagere. Muitas mães modernas têm o hábito equivocado, embora admirável, de tentar explicar decisões ou proibições para seu filho com TDAH. Isso pode levar seu filho com TDAH a um ataque de gritos, especialmente se ele ou ela já estiver frustrado e chateado. Mantenha simples, mantenha consistência, concentre-se no que precisa ser feito agora. Recompense o comportamento positivo, espere que seus filhos se comportem. Nunca os desculpe com base em sua deficiência. Deixe-os saber o que você espera e recompense-os quando o fizerem. Uma simples palavra de elogio bastará. Ótima escuta, Emily! Mas certifique-se de que o elogio seja sincero e não repetido mecanicamente, ou rapidamente perderá o sentido. Mantenha suas próprias regras. É incrível o número de pais que dão um mau exemplo para seus filhos e depois ficam frustrados e zangados quando seus filhos com TDAH fazem a mesma coisa. É preciso ter muito cuidado nessa área, porque as crianças com TDAH não captam todas as nuances que podem tornar uma decisão aceitável para um adulto, mas não para uma criança. Intervalos. Envolve isolar a criança em uma sala ou canto, sem distração de material para recompensá-la. Seja muito curto ao apresentá-lo ao conceito pela primeira vez. É a temida etapa número 3 no sistema 1, 2, 3. Torne as consequências imediatas.
As crianças são criaturas muito imediatas. Eles geralmente esquecem genuinamente o comportamento no momento em que a punição aparece. Crianças com TDAH são ainda mais inclinadas a isso. Se você atrasar a punição por mau comportamento para mais tarde, estará convidando ao drama, ao conflito, à emoção e a uma experiência desagradável e exaustiva para todos os envolvidos. Se houver um tempo limite, seja imediato. Se eles estiverem aterrados na TV, desligue-a instantaneamente. Coloque a responsabilidade de volta em seu filho. Se uma criança bagunçou tudo, pergunte imediatamente: o que você vai fazer para consertar isso? Em seguida, aguarde a resposta e ajude-os a elaborar um plano. Esta é provavelmente a única ocasião em que é melhor fazer uma pergunta sobre o comportamento perturbador. Normalmente as perguntas apenas distraem e levam ao drama. Colocar de volta a idade da responsabilidade de maneira apropriada parece ser a melhor maneira, sem exceção de ajudar a criança com TDAH a assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Lembre-se de que as crianças com TDAH são pretas e brancas. Elas não têm a capacidade de perceber nuances nas situações. Portanto, estabeleça regras claras e certifique-se de cumpri-las você mesmo. Crianças com TDAH e jogos. A maioria dos especialistas concordam que os videogames nem sempre são boas ideias para crianças com TDAH. É muito fácil para as crianças com TDAH ficarem viciadas, principalmente se o TDAH for marcado por transtorno obsessivo compulsivo. Os videogames também os isolam das crianças e permitem que escapem do mundo real. Fugir do mundo real é bom em teoria, por um curto período de tempo, mas uma criança com TDAH pode ter dificuldade em perceber que isso é apenas um jogo e usá-lo como um substituto para a vida. Isso não quer dizer que todos os videogames são um erro para as crianças com TDAH, mas, como pai, fique atento. As crianças com TDAH costumam se sair surpreendentemente bem com o quebra-cabeças. Brinquedos simples como Lego também são bons, mas fique de olho nas crianças em idade pré-escolar. Jogar brinquedos em outras crianças em vez de compartilhá-los ou inventar jogos com elas costumam ser um dos primeiros sinais de TDAH. Crianças com TDAH e jogos. A maioria dos especialistas concordam que os videogames nem sempre são boas ideias para crianças com TDAH. É muito fácil para as crianças. TDAH Software, Child Therapy Toys. Essa empresa online possui um pacote de software chamado Empower ADHD Kids. Estratégias práticas para auxiliar crianças com TDAH no desenvolvimento de competências sociais e de aprendizagem. Na verdade, não experimentei esse pacote de software específico, mas acho que vale a pena repetir a descrição do site aqui. Planos, passo a passo, ajudam conselheiros, terapeutas, professores de sala de aula e pais a ensinar estratégias práticas para dominar a aprendizagem e as competências sociais para as crianças com TDAH. As atividades fornecem um forte conhecimento prático das características do TDAH, inclui técnicas de definição de metas, estratégias para ajudar as crianças a se concentrarem, estratégias de resolução de problemas e ideias para ajudar as crianças com TDAH a perceber seus pontos fortes. São 64 páginas, adequado para crianças de 5 a 11 anos. Livros úteis para pais e crianças com TDAH. 1, 2, 3 Magic for Teachers Effective Classroom Discipline Pre-K through Grade 8 by Sarah Jane Sconner, M.A. Thomas, W. Phelan, Ph.D. 204, Illinois, Paramount Magic. 1, 2, 3 Magic for Kids Helping Your Children Understand the New Rules by Thomas W. Phelan, Ph.D. Trace M. Lewis, 1995, Illinois, Child Management, 50 Activities and Games for Kids with ADHD
by Patricia O'Keefe, Judith M. Stern, 200, Washington, D.C., Imagination Press. Attention girls, time to learn all about your ADHD by Patricia O'Keefe, Judith M. Stern, 200, Washington, D.C., Imagination Press. Help is on the way. A Child's Book About ADD by Mark A. Nemiroff, Ph.D., and Jane Annunziata, Ph.D., 1998, Washington, D.C., Imagination Press. Take Charge of ADHD, The Complete Authoritative Guide for Parents, Barclay Herschel Wade, 205, New York, Guilford Publications. Tratamentos alternativos atuais para TDAH. EEG Biofeedback, Neurofeedback, dito ser particularmente eficaz no controle de impulso e tratamento de hiperatividade. Óleo de peixe ômega 3, DHA. Um estudo da Purdue University de 1996 encontrou uma ligação definitiva entre a deficiência de ácidos graxos e o TDAH. Estudos anteriores semelhantes também encontraram uma ligação entre a deficiência de ácidos graxos essenciais e um aumento notável da sede, eczema, asma e alergias. Desde então, muitos outros estudos independentes confirmaram esses fatos. Essa gordura poliinsaturada pode ser encontrada principalmente no óleo de peixe e, em muito menor grau, no óleo de linhaça. É provavelmente um dos remédios caseiros mais seguros de se tentar, mas você pode querer evitar o petróleo do Mar do Norte, pois há níveis mais altos de toxinas como o mercúrio e PCBs encontrados nessa área. Experimente o óleo de peixe da Nova Zelândia, pois o Oceano Antártico ainda não é uma fonte altamente comercializada. Se o óleo de peixe for obtido por meio da dieta, normalmente não há riscos de overdose. No entanto, se for obtido por meio de um suplemento, esteja ciente, a cápsula média contém cerca de 3.000 UI de vitamina A. Esta é uma vitamina que se torna tóxica em níveis elevados. A dose mais alta considerada segura em adultos é 10.000, portanto, verifique com seu pediatra e farmacêutico antes de decidir tentar este ou qualquer outro remédio natural. Recursos para pais e crianças com TDAH. Attention Deficit Disorder Association, ADDA. Muitos links para serviços essenciais. Attitude Magazine. Um estudo sólido com uma ampla variedade de seleção e artigos facilmente localizados e pesquisáveis. About.com. Não subestime os recursos comuns. Existem alguns artigos e links excelentes na seção About.com sobre ADD. MyADAD.com. Este é um site de assinatura com uma impressionante variedade de ferramentas e planilhas para cada faixa etária, mas também tem uma coleção de ferramentas e planilhas gratuitas disponíveis, bem como outros recursos e artigos sobre assuntos cruciais, como as últimas descobertas sobre os efeitos colaterais de medicamentos para TDAH. helpingguide.org, site sem fins lucrativos, com uma das minhas seções favoritas sobre educação infantil com TDAH. addresources.org, outro site sem fins lucrativos com mais de 50 artigos. Americans with Disabilities Act, ADDA. Dicas importantes para os pais. Realmente, educar um filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é uma tarefa das mais simples. Paciência, firmeza e disciplina, as quais já foram citadas anteriormente, são algumas das características que os responsáveis que convivem com as crianças com TDAH precisam ter, além de seguir com comprometimento o tratamento prescrito pelos profissionais de saúde. Para auxiliar a todos, existem algumas dicas simples que podem facilitar a vida dos pais ou responsáveis e da criança. Todas as crianças precisam de exemplo, tranquilidade e do suporte dos pais e responsáveis. O ambiente pode agravar ou melhorar os sintomas de uma criança com déficit de atenção ou TDAH.
Um lar estruturado com harmonia e carinho é importante para qualquer criança e indispensável para as que têm TDAH, que precisam de bastante suporte para superar suas dificuldades. As regras precisam ser claras e que sejam seguidas por todos. Os pais atuam como exemplo, o modelo a ser seguido pelos filhos, portanto, devem agir como gostariam que eles agissem. Só assim, a criança terá parâmetros de comportamento bem definidos e saberá o que é exigido dela. Elogie, elogie e elogie, pois é sempre melhor dar atenção aos bons comportamentos do que punir sempre que algo indesejável acontece. Não espere pelo comportamento perfeito, valorize os pequenos passos alcançados. Lembre-se que a criança está sempre tentando corresponder às expectativas, mas às vezes não consegue. Crianças que têm transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade tendem a ser muito criticadas, rotuladas de bagunceiras, desobedientes e indisciplinadas, e podem se sentir frustradas por não conseguirem corresponder às expectativas dos adultos. Procure compreender sempre, ofereça atenção e carinho ao seu filho. Elogiar não é sinônimo de permissividade. Dar carinho e atenção não significa deixar de educar com firmeza, impondo limites quando necessário. Precisa-se ter autoridade sem perder a ternura. A criança precisa aprender a cumprir regras e o respeito a elas deve ser exigido. Tenha como hábito ler sobre o assunto para entender o que se passa com seu filho e qual a melhor maneira para ajudá-lo. Compreenda suas limitações. Não exija demais dele e invista em suas potencialidades. Profissionais da área de saúde mental e educacional, como psiquiatras, psicólogos, neurologistas, psicopedagogos e pedagogos especializados em transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, são sempre a melhor fonte para recomendar livros, textos e sites, blogs relacionados. É lógico, recomendo o nosso blog Ganhe Sempre Mais, que sempre terá novidades, estratégias, atividades que poderão auxiliá-los neste sentido. É necessário saber lidar com birras e crises de raiva. Crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, podem apresentar comportamento explosivo. Quando algo dá errado, elas podem sentir-se muito frustradas e descontar em pessoas ou coisas à sua volta. Quando essas crises acontecem, procure reconhecer as fases. Antes da birra, momento da birra, recuperação. Quando a criança começa a se acalmar, reparação, um bom momento para dialogar. Seja paciente, tente não criticar ou lembrar a criança sobre o que fez. Após explicar as consequências deste tipo de atitude, esqueça o assunto. Cumprir ordens. Ajude seu filho a manter o quarto arrumado. Pois é, muitas vezes pode parecer mais fácil arrumar o quarto você mesmo do que persuadir o seu filho a fazê-lo. Porém, em longo prazo, ele terá que assumir a responsabilidade por seu próprio quarto. Procure transformar o que parece uma difícil tarefa com regras claras e simples. Arrumar o quarto junto com seu filho pode ser um ótimo começo. Com o tempo e com o seu incentivo, seu filho estará apto a arrumar o quarto sozinho. Evite acidentes domésticos. Ter uma criança impulsiva dentro de casa traz alguns perigos. Fique atento a todas as atividades que seu filho realizar. Caso ele vá andar de bicicleta, por exemplo, seja firme quanto à necessidade do uso de capacete e de qualquer equipamento de segurança. Ajudar seu filho a criar o hábito de manter bicicletas e brinquedos longe dele durante a noite também é essencial. Encontrando um grupo de apoio. Você pode encontrar uma lista de sites aqui: www.add.org/help/support/html. Um importante ponto de observação. Finalmente entenda o TDAH do seu filho, mas não o defina por ele. E não se esqueça de manter seu senso de humor em meio à natureza selvagem de sua experiência com os pais com TDAH.
Se tudo mais falhar, lembre-se deste conselho imortal da humorista e mãe Erma Bombeck. Quando meus filhos ficam selvagens e rebeldes, eu uso um cercadinho bonito e seguro. Quando eles terminam, eu saio.